Então, o capital intelectual é o conjunto de conhecimentos agregados de todas as pessoas que fazem parte da empresa. Por exemplo, surgiu uma ideia de um colaborador interno à empresa, ela compõe o nosso capital intelectual. Reputação é como é visto, a empresa é vista em sua ética, em seus costumes. Então, é também um recurso intangível da empresa. A marca da empresa é um recurso intangível da empresa. As rotinas são recursos intangíveis da empresa, específicos da empresa. A sua cultura é um recurso intangível. Então, são os recursos que não são fisicamente verificáveis, mas fazem parte da empresa. Então, nós temos esses dois grupos de recursos. Esses dois grupos de recursos, eles podem ser identificados com vantagem competitiva. A gente vai já identificá-lo melhor à frente. Mas vamos falar também da capacidade. O que é capacidade? Integração de recursos para executar uma tarefa ou um conjunto de tarefas específicas, como atividade de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Um exemplo. Aqui a gente entende melhor o que são capacidades. Integração de recursos. Eu tenho um recurso tangível e também um recurso intangível funcionando simultaneamente, um com o outro, e aí gera uma capacidade. Exemplo. O indivíduo, o profissional, o recurso humano, a pessoa, o técnico, o administrativo, pessoa que usa o outro recurso tecnológico, o computador, e a sua capacidade vem, a capacidade vem em usar essa tecnologia, esses dois recursos trocando, integrados, funcionando ali e gerando algo novo, e gerando um serviço ou um produto. Então, ali eu estou usando a capacidade. É quando eu integro os vários recursos para gerar algo. Então, aí eu estou usando a capacidade. Eu uso os recursos, integro os recursos para gerar alguma prática, alguma tarefa. E aí eu estou usando a capacidade. Isso se torna uma capacidade. Então, eu tenho os recursos e eu tenho as capacidades. Porque, veja bem, você tem os recursos, mas se eles não estão executando nada, não estão produzindo nada. Quando eles se juntam, esses recursos se juntam para produzir alguma coisa, ali está acontecendo uma capacitação, ali está acontecendo uma capacidade. As organizações, então, utilizam o modelo chamado VRIO, que a gente vai já ver, valor, raridade, rentabilidade de organização, para identificar forças e fraquezas desses recursos e das capacidades e transformá-los de acordo com 4 aspectos para determinar o seu potencial competitivo, que é o valor, raridade e rentabilidade de organização. Ok, Google. Pesquisa no Google. Vamos lá. Como usar essa ferramenta VRIO para verificar se um recurso ou uma capacidade se podem ser usados com valor, com vantagem competitiva para a empresa? Então, eu analiso cada item, cada recurso, eu vou verificar, listo todos os recursos que eu tenho, todas as capacidades que eu tenho, faço uma listagem, um checklist, e eu vou verificando, vou fazendo a pergunta sobre valor, raridade, imitabilidade e se está organizado para esse recurso. Primeiro, vamos entender cada um desses elementos. A gente vai ver isso de uma forma mais prática. Então, o termo VRIO, ele vem do acrônimo das iniciais, que na verdade é em inglês, que é uma criação americana, Value, Readiness, Imitability e Organization, que é valor, raridade, imitabilidade e organização, não deixa de ser a mesma sigla. O que é o valor? O valor, ele se apresenta quando o recurso e a capacidade são valiosos à medida que permitem melhorar a posição competitiva da organização. Como é que isso acontece? O valor. Quando é que é observado esse valor aqui num recurso, numa capacidade? Eu verifico se o produto, o recurso,
por exemplo, ele é tão valioso que o meu concorrente não pode usufruir de um recurso igual a esse, porque ele é muito valioso. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo com um time de futebol, em relação aos outros times de futebol. Vou pegar o time que ele está em destaque hoje. Sabemos qual é, né? O Flamengo. Não sou flamenguista, gente. Pelo amor de Deus. Não sou flamenguista. Mas como ele está em ascensão, ele está em evidência, então ele vai ser o time em referência aos outros times brasileiros no mercado local. Mas ainda vamos fazer isso em referência ao mercado regional, ali no Rio de Janeiro. Vamos pegar o time do Flamengo. Será que os recursos e as capacidades do time do Flamengo são tão valiosos que os seus concorrentes, os outros clubes do Rio, não têm condição de ter esses recursos? Esses jogadores, por exemplo. Quando esses jogadores são muito caros, são valiosos demais, então, e outros clubes e outras empresas não podem obter, não têm condição de obter, eu estou tendo uma vantagem pelo valor dos meus recursos. Eu estou tendo uma vantagem por causa do valor dos meus recursos. É muito valioso. São caros. Isso gera vantagem competitiva. Agora, quando eu faço a pergunta, são valiosos demais que os outros não podem ter? Não. Tem vários que podem ter do mesmo valor. Então, não se transforma em vantagem competitiva. Professor, Diga. então, no caso, vamos supor uma das empresas de mercadoria o Maciel, Sim. que foi fechado. Ele não é mais valioso, né? Não seria mais um valioso. Não seria mais valioso porque ele não tem... mas aí a gente olha pela empresa, a gente olha pelos recursos que a empresa tem, tá? Não é a empresa, são os recursos que ela tem. Vamos dizer, aqueles jogadores que são os recursos, o recurso humano. No caso do Matheus, as pessoas, ou então a tecnologia que ela tem, os equipamentos, ou então os métodos, os processos. Aí sim é que a gente verifica se são valiosos ou não. Aí eu fiz essa analogia com o time do Flamengo, por exemplo, mas em relação aos seus jogadores, que são os recursos do time, o recurso humano do time. E nós sabemos que tem jogadores ali extremamente valiosos, que os outros clubes do Rio, eles não têm condição financeira de arcar com esse recurso humano. Então, acaba se tornando uma vantagem em relação a esses concorrentes. Deu para entender? Deu, entendi. Vamos ver raridade. É outra pergunta que se faz. Quando é que é raridade? Os recursos e capacidades são raros quando não são encontrados ou controlados por muitos concorrentes. Raro. Difícil de encontrar. Não tem muito no mercado. Então, aquele item, aquele recurso ou aquela capacidade é rara. Aí eles têm os jogadores ali no Flamengo que eles são raros. Vamos pensar não no Gabigol, mas naquele outro moreno, como é o nome dele? Pedro Henrique? Não, Jorge Henrique? Não, né? O nome dele? O ponta do Flamengo? Bruno Henrique. Bruno Henrique, isso mesmo. Muito bem. Isso aí é o torcedor do Flamengo. Então, vamos pensar no Bruno Henrique. Ele é raro. Ele tem uma habilidade, uma velocidade única, que a gente não encontra em outro. A experiência dele, a bagagem dele, a velocidade dele, a habilidade dele é raro. Então, você não vai encontrar em outro. Ou então, é muito difícil de encontrar em outro clube.
Então, por sua raridade, aí vem a pergunta, os outros clubes têm um objeto raro como o seu? Não, não tem como ter isso aí. Então, é uma vantagem competitiva, porque é raro de obter, é raro de ter, de possuir. Outra empresa não consegue. Tá bom, Eric. Tem sim. Raridade, deu para entender? Sim, eu entendi. Gente, sempre que alguém tiver dúvida, por favor, pergunte. Imitabilidade. Imitabilidade. Imitabilidade é aquele quando os recursos e capacidades são inimitáveis. Quando a concorrência apresenta desvantagem de custo para obter ou desenvolver. Imitabilidade é quando aquele recurso não dá para ser imitado, não dá para ser substituído. Ou então, quando a possibilidade de gerar um recurso similar ao seu é extremamente caro. O custo é muito alto, não vale a pena. Então, ele é inimitável, então é uma vantagem competitiva. Vamos dizer, aquele recurso não dá para ser imitado, não dá para ser substituído, é insubstituível. Então, é uma vantagem competitiva. E a organização, onde é que entra? A organização, ela precisa ter a capacidade ela precisa estar organizada e ter a capacidade de se organizar de tal maneira que ela possa explorar esses potenciais competitivos, a imitabilidade, a raridade e o valor. Se a organização, por exemplo, ela tem um produto raro, tem um jovem raro, tem um recurso raro, ou raro, ou de muito valor, ou inimitável, e não tem estrutura para absorvê-lo, para aproveitar seu potencial, vai perder e vai gerar desvantagem. Não vai gerar vantagem, vai gerar desvantagem para a empresa. É exemplo disso. Aí apareceu um jovem fantástico na base. Aquele menino, aquele garoto fantástico na base. Já tal. Mas o clube não tem condições de reter aquele jovem. Porque ele é raro, ele já começa a apresentar alto valor e ele é inimitável. Então, aquele jovem, a organização não vai ter como retê-lo, então vai perder aquele jovem. E aí vai gerar uma desvantagem. Não tem como ter um recurso com essas capacidades, essas condições, e se não tiver condições de utilizar, vai perder e vai gerar desvantagem para a empresa. Então, a organização também precisa estar em condições de usar os seus recursos e capacidades de valor, de raridade inimitável, para poder gerar vantagem competitiva. A gente vai ver aqui nessa tabelinha, a gente vai ver como funciona no diagrama a aplicação desse veículo. São feitas essas perguntas constantemente sobre cada um dos recursos e capacidades que a empresa tem. Aí lista os recursos, os computadores, os processos, as pessoas, a estrutura física, os móveis e imóveis, tudo que tiver de recurso vai listando. E aí vai fazendo pergunta de um a um. É valioso? Não. Se não é valioso, já começa ruim. Nem adianta perguntar para os demais, porque vai gerar desvantagem competitiva. É valioso? É. Mas é raro? Quase não encontra? Não. É difícil de imitar? Não. Aí a organização não vai ter como usar. Então, no máximo, só o fato de ter um recurso de valor e não ter os outros demais elementos, no máximo, ele vai ter uma competitividade equiparada. O que é essa competitividade equiparada? Você vai se manter no nível das outras empresas. Você não vai ter nada que gere vantagem em relação às outras empresas. Está no mesmo nível das outras. Qualquer coisa, Afonso, pode perguntar. Perguntar alguma coisa? Afonso. Professor Lourdes,
Diga. Então, pode-se dizer, então, olhando aí esse slide aí, Sim. pode-se dizer, então, que seria uma prévia de uma análise SWOT dos valores, entendeu? Do produto, da organização. Perfeito. É uma parte da análise SWOT, tá? Porque a análise SWOT completa, a gente sabe que tem que fazer análise externa também, não é isso? Certo. Mas está associado, né? Está associado, sim. A gente Tranquilo. basicamente usa uma parte dela, mas só a análise beleza. interna, só a análise interna. Tranquilo. É a análise dos pontos fortes e fracos. Tranquilo. Perfeito. Muito boa a tua contribuição. Obrigado. Então, se eu identifico, eu pego lá o recurso e eu identifico que é valioso e que é raro, mas não é difícil de imitar e a organização não tem condições de usar, não vai saber usar, vai gerar no máximo uma vantagem temporária. Quer dizer, já algum concorrente vai te superar, vai se equiparar ou te superar. Quer dizer, tem que correr para melhorar esse aspecto. Opa, passei aqui. Agora, vai a pergunta: aquele recurso é valioso? Sim. É raro? É muito raro. É difícil de imitar? É difícil de imitar. Mas a empresa não tem como usar, não está preparada, pronta, não tem condições de usar esse recurso, então vai ser uma vantagem competitiva não utilizada. Vai ser uma vantagem, mas não vai ser utilizado pela empresa, que não vai gerar vantagem nenhuma, na verdade, em relação aos seus concorrentes. Diga, Afonso, pode falar. Queria falar, Afonso? Não? Então vamos continuar. Aqui. Agora, quando nós encontramos um recurso que ele é valioso, que ele é raro, ele é difícil de imitar, e a empresa ela tem condições de usufruir disso, então ali você tem uma vantagem competitiva sustentável. O que é uma vantagem competitiva sustentável? Uma vantagem competitiva que vai te dar segurança em relação aos seus concorrentes por um tempo, por um bom tempo, por um prazo longo, que é competitiva sustentável. Então, você vai ter por um bom tempo, vai superar os seus concorrentes por um bom tempo usando esses recursos que se tornaram vantagem competitiva. Quando nós encontramos um item, um recurso ou uma capacidade que é valiosa, é rara, que é difícil de imitar e a organização consegue usufruir, dizemos ali que você tem uma competência essencial. O que é competência essencial? É o conjunto de... quando nós conseguimos alcançar esses atributos em relação ao recurso ou capacidade, elas geram vantagem competitiva para a empresa. Então, ali nós temos uma competência essencial para gerar vantagem competitiva para a empresa. Competência essencial para gerar vantagem competitiva para a empresa. Aquele recurso ou aquela capacidade vai te colocar à frente dos seus concorrentes a longo prazo. Afonso colocou aqui um exemplo de uma companhia de água bem estruturada em relação a outra companhia, pode ser considerada vantagem compassiva. Sim, né? Compassiva compassiva que tu diz é qual deles aqui? Pedro, tem a compassiva. Tem competitiva, temporária, não utilizada e as demais aqui. Nesse caso que você está citando aqui, Afonso, uma companhia de água estruturada em relação a outra companhia, ela se pesa ali, essa capacidade da empresa, ela se encaixar no berrio aqui, ela vai gerar vantagem permanente para a empresa, sustentável para a empresa. Se deixar algum desses itens, alguma desses aspectos aqui não for alcançado, ele vai minando a sua capacidade competitiva, a sua vantagem competitiva.
Então, no bojo, de um modo geral, pega seus recursos e vai se questionando sobre se é valioso, se é raro, se é difícil de imitar e se a organização vai saber usar. Isso é a técnica do Verril. Pergunta: dúvidas? Deu para entender o funcionamento dessa técnica? Vamos lá. Alguma dúvida sobre o funcionamento dessa técnica? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Até agora não. Tudo bem? Tá tranquilo? Sim. Ótimo. Obrigado. Vamos lá. Então, vamos continuar. Olha só. Vamos falar sobre o processo decisório. O processo decisório também é importante para a competitividade. Por quê? O que acontece? O gestor, constantemente, de acordo com a Simon, o gestor constantemente toma decisões dentro das empresas. Nós já vimos, até falando sobre isso, lá na teoria da decisão. O gestor, ele fica tomando decisão constantemente sobre os recursos, sobre as capacidades, sobre os processos, sobre os modelos, sobre os objetivos, sobre tudo dentro da organização. Então, para que ele, no seu processo decisório, ele seja competitivo, ele tem que... Tá ok, Renato. Mas a gente pode retornar se precisar, viu? A gente pega bem aqui e depois a gente dá uma pincelada novamente sobre o assunto. Quero, para não perder tempo, o processo decisório aqui, olha, ele é importante na competitividade porque o gestor ele precisa tomar as decisões de forma racionais. Decisões de forma racional. Ele não pode tomar, ele tem que evitar, pelo menos, tomar decisões, das suas decisões organizacionais, empresariais, ele precisa evitar, o máximo possível, as decisões irracionais, as decisões à base de suspeição, à base da sua experiência própria. Então, ele precisa buscar racionalidade no processo decisório. Precisa buscar analisar o problema e gerar as melhores alternativas para tomar a melhor decisão. O processo decisório, como o nome diz, é um processo que ele precisa ser trabalhado em suas fases. Ele precisa ser trabalhado nas suas fases. Isso é racionalidade do processo, é ser trabalhado nas suas fases. Investigado, analisado, gerado boas alternativas e tomar a melhor decisão. É um processo decisório. E isso é importante para a competitividade da empresa. Quando se fala em tomada de decisão, lá no material ele vai apontar que esse processo ele evoluiu. Ele teve o primeiro e teve o modelo mais atual. O primeiro modelo ele foi concebido lá pela teoria burocrática e clássica, em que os gestores acreditavam, os executivos dessas indústrias da época acreditavam que eles tinham ferramentas, eles tinham conhecimento suficiente para gerar as melhores alternativas e tomar o que eles chamavam de decisão ótima, a melhor decisão possível. As decisões eram sempre ótimas à luz dos administradores daquelas indústrias à época, no modelo clássico. Então, eles tinham a convicção de que a decisão que era tomada no processo decisório deles era sempre ótima, excelente, a melhor possível. Por conta das características da empresa da época, por conta do pensamento mínimo, por conta do pensamento míope deles, a visão míope deles em relação a ambiente, a aspectos das organizações. Só que evoluiu. E na metade do século passado, com Herbert Simon, a teoria da decisão, James Marsh contribuiu com isso, desenvolveu um novo modelo de processo decisório, que é o modelo mais recente que a gente usa constantemente aqui nas nossas empresas. Modelo administrativo da racionalidade limitada. Então, esse modelo de Simon, ele já diz que as decisões nunca
processo decisório nunca vai chegar a uma decisão ótima, nunca vai chegar à melhor decisão possível. As decisões serão sempre satisfatórias. Por quê? Porque há alguns elementos que limitam a capacidade de tomar essa decisão. As decisões, elas são baseadas, são limitadas, as informações chegam limitadas para o tomador de decisão. A capacidade do tomador de decisão tomar decisões é limitada também por conta do seu conhecimento, por conta da sua limitação física, entre outros aspectos, por conta dos fatores emocionais que estão associados, dos fatores ambientais que estão associados. Então, tudo isso vai limitando a capacidade do processo decisório. Então, isso vai gerar uma decisão, no máximo, satisfatória. A decisão que é gerada nesse modelo é, no máximo, satisfatória, por conta das limitações que temos de informação e de capacidade humana de desenvolver sobre a situação. Então, esse é um modelo mais novo, mais recente e mais utilizado hoje, que bate de frente com o modelo anterior, o modelo clássico, porque o modelo clássico achava que eles lá tinham condições de tomar as melhores decisões, mas esse modelo aqui diz que não, o indivíduo não tem como tomar as melhores decisões, as decisões são, no máximo, satisfatórias. Vou falar de inovação. Inovação é um fator que está fazendo com que as empresas elas se mantenham competitivas. Elas mantenham-se competitivas. Mudanças estão acontecendo no meio externo. O meio interno também ele sugere mudanças internamente. Há forças internas e externas que fazem com que a empresa mude constantemente. E há necessidade que o gestor seja extremamente criativo e busque sempre aperfeiçoar os seus processos, seus recursos, as suas capacidades. Ele precisa se remodelar constantemente. O gestor ele precisa inovar nos processos, ele precisa inovar no seu trabalho, ele precisa inovar nas suas condições. Então, a inovação vem pela criatividade. É necessário que sejamos sempre criativos, buscando novos meios, novas formas de trabalho, porque o ambiente externo está provocando isso, e mesmo as pessoas que convivem com a gente internamente provocam isso também. Tanto é que aqui fala que são forças que criam essa necessidade de mudança. Que forças são essas? São dois tipos de forças, né? Dois grupos de forças, dois tipos, as endógenas e as exógenas, segundo Chavenato. Qual é a diferença entre elas? As endógenas são aquelas forças internas. O teu grupo está se capacitando, então está te empurrando, está dizendo, olha, você tem que se preparar também. Então, internamente, as pessoas, os processos, as tecnologias internas te obrigam a você mudar. São forças internas te obrigando a mudar. A cultura da empresa te obrigando a mudar para se ajustar internamente. São forças endógenas. E as forças exógenas são aquelas que vêm de fora da empresa. É a política que está te obrigando a mudar, é a cultura da comunidade externa te obrigando a mudar, é a legislação que está te obrigando a mudar, são as tecnologias que estão te obrigando a te recapacitar. Então, são as forças exógenas da empresa. Essas forças endógenas e exógenas provocam mudanças nas empresas. E essas mudanças, elas provocam também inovação. E aí entra a necessidade do uso da criatividade do gestor para gerar inovação e gerar competitividade a partir dessa inovação. Quanto mais intenso for o processo de mudança, mais a criatividade aflora. E isso gera inovação. Quando a gente fala de processo criativo é o processo de inovar. É o processo de gerar algo novo, né? E esse processo de gerar algo novo requer no indivíduo 3 habilidades. A habilidade da análise, da síntese e do mapeamento.
na habilidade da análise, da síntese e do mapeamento. Que é, a análise é quando ele converge as ideias para um denominador comum. Você começa a ter insights. O que é um insight? São as ideias fluindo. As ideias que vão fluindo na cabeça. Só que aí são várias ideias fluindo e a análise vai convergir essas ideias num ponto comum. Num fator comum, num elemento comum. E aí a síntese, ele vai tentar compactar tudo isso, vai tentar compactar todas as ideias, gerar um produto específico, que o mapeamento, um novo processo, uma nova habilidade, você tem, todos nós temos, ele já vai ajustar às situações aquela tua ideia do que você está pensando em inovar, mapear onde adequar o que você está pensando, o que você está querendo inovar, o que você está criando. O mapeamento vai alocar a sua ideia em algum lugar. Então, o indivíduo, todo indivíduo já foi cientificamente comprovado que todo indivíduo ele tem criatividade. Todo indivíduo tem criatividade. Só que uns usam mais que os outros, porque eles são mais estimulados que outros para o uso dessa criatividade. E a criatividade vai gerar inovações. O indivíduo vai usar das suas habilidades, análise, síntese e mapeamento, para poder gerar inovações. E a gente precisa entender que invenção não é inovação. Invenção não é inovação. E invenção, muitas vezes, não é usado. Invenção, algo inventado, não é comercialmente utilizado. Qual a diferença? Invenção é uma novidade, algo novo que foi criado. Tá, mas e aí? Ele é útil? Ou ele foi transformado em algo? Essa invenção produziu algo que pode ser comercializado? Se sim, então aí nós temos uma inovação. A inovação vem a consequência de uma invenção que é economicamente viável, que ela pode ser comercializada, que ela pode gerar valor. E aí eu tenho uma inovação. A invenção por si só, ela não é economicamente viável. Ela só vai ser economicamente viável quando ela se torna uma inovação. E aí nós temos aqui, figurativamente, aqui representando isso. A invenção, a criatividade gera uma invenção, mas se você dá valor a essa invenção, você coloca no mercado essa invenção e ela gera valor, aí nós temos uma inovação a partir dessa invenção. Mas se não gera valor essa invenção, a gente vê, se você for pesquisar na internet, um monte de invenção que não se transformaram em produto de valor, e aí não é comercialmente viável, não é inovação. Inovação vem quando você pega uma invenção, uma melhoria e gera valor para a empresa, para quem desenvolveu, para quem o criou. Então tem que separar essas duas partes, invenção e inovação. Aqui nós temos os tipos principais de inovação, os mais comuns tipos de inovação. Essas inovações vão acontecer em todas as áreas da empresa. Toda hora alguém está inovando de alguma forma. Inovar não é só desenvolver um produto, um serviço, mas uma modificação de algo existente, tipo o layout daquela sala, daquele departamento, é uma inovação. As inovações, elas podem ser incrementais e radicais. Aqui nós temos exemplo de inovação incremental. Incremental são os produtos que vão passando por melhoria contínua. Então, elas vão sendo inovados de forma incremental. O produto ele vai sendo inovado de forma incremental quando ele vai recebendo melhorias constantemente. Mas a essência dele não muda. A sua significância não muda.
Então, é apenas uma inovação incremental. A maioria das inovações que acontecem nos processos, nos produtos, principalmente nos produtos, a maioria das inovações são incrementais. Vão só melhorando, aperfeiçoando aquele produto. Isso é inovação incremental. Algumas se tornam radicais, como é o caso que nós estamos vendo aqui, porque ela modifica completamente o produto. O produto anterior se perde, gerando um novo produto. Aqui nós temos inovações radicais, as mídias de som. Então, chegou um tempo que o CD de vinil não dava mais, então conseguiu um meio mais magnético de gerar áudio, e depois algo mais seguro, como o CD-ROM, aí tem os iPods, e hoje nós temos celulares, e tudo isso foi descartado. Então, isso é inversão radical. Inovação incremental e inovação radical. Esses dois tipos são os tipos mais comuns de inovação que nós encontramos nas empresas. Onde é que entra a inovação em relação à competitividade? A competitividade vem quando você inova constantemente. A necessidade do gestor e seus profissionais da empresa estarem inovando constantemente e inovando de forma incremental, principalmente. Não há necessidade de gerar algo novo. Sim, aquela empresa, o gestor, ele teve a ideia brilhante de criar um departamento específico para isso. Aí esse departamento, você vai verificar se vai gerar uma vantagem competitiva. Aí como é que você faz para verificar se essa inovação, esse novo departamento, ele é uma vantagem competitiva? Você pode usar o método VRIO para comparar e verificar se é uma vantagem competitiva para a empresa e gera competitividade para ela. Gera vantagem competitiva para ela. Muito interessante sua ideia. Então, nós temos aí inovações incrementais, constantemente acontecem na empresa, e as inovações radicais, de tempos em tempos, aparece uma, modificando toda uma forma de se ver, de sentir, perceber as coisas. O que mais? Algumas barreiras para a inovação. Acontece que as empresas, nós vamos encontrar alguns elementos que acabam se tornando dificultadores para que a inovação flua, para que a inovação aconteça. Isso acontece muito nas empresas. Por exemplo, a falta de recurso financeiro para inovar. Você até teve uma boa ideia, mas a gente não tem dinheiro para isso. Ou a legislação local, ou a política da empresa não permite. Ou ainda um dos sócios, que é aquele chamado sócio antiquado, aquele sócio muito arcaico, ele não vê nisso, na inovação, nessa nova possibilidade, nessa nova criação, ele não vê nisso algo que vai gerar vantagem para você. Então, ele não deixa para lá, vai me ignorar. Além disso, o poder decisório da empresa, quando é muito centralizador, e os subordinados têm várias ideias, mas não tem como eles a aceitação das suas ideias por parte do centrão da empresa, né, do núcleo conservador da empresa. A história e a cultura da empresa também se torna um gargalo para a criatividade e inovação. O ambiente externo, quando vem de fora, as forças exógenas ditando que você não pode modificar em nada a tua estrutura, tem que ser desse jeito. Aí você não tem como gerar inovação. Então, há vários fatores exógenos e endógenos que podem barrar a tua criatividade, barrar a tua inovação. Então, a gente tem que estar atento, o gestor precisa estar atento a esses aspectos para ver, então, se eu não posso inovar, tem que buscar de outra forma a minha competitividade. Dúvidas? Dúvidas? Não, professor.
Como é que está o entendimento? Mas teve a nossa coleguinha que ela disse que teve dúvidas com relação Renata. a Renata, dúvidas sobre aqui essa parte do berril. Vamos lá, Renata. Vamos voltar lá para a gente tirar dúvida. Onde está a sua dúvida, Renata? Cadê a Renata? Renata, abre o seu microfone, fale comigo. Vamos tirar sua dúvida? Alô, Renata? Vamos lá. De repente, a dúvida dela, a dúvida de outros, a gente fala rapidinho sobre isso aqui. Gente, aqui, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que é essa desvantagem competitiva. É porque não gera vantagem nenhuma para a empresa. Ela está, então, quando uma situação dessa aqui, o resultado desse aqui, significa que nenhum recurso da empresa, nenhuma capacidade da empresa, coloca ela numa vantagem em relação aos outros. Pelo contrário, coloca em desvantagem. Coloca em desvantagem. Você está perdendo o cliente, perdendo espaço de mercado em relação aos seus consumidores, porque teus recursos, suas capacidades são inferiores ao dos concorrentes. Naquela análise de ponto fraco, forte, você tem muito mais ponto fraco do que ponto forte. E isso coloca uma situação de desvantagem competitiva. Competitividade equiparada é quando você está no mesmo nível, você está do mesmo jeito que os seus concorrentes. Nada se sobressai em relação a eles. Mesmo que você tenha algo valioso, mas não está gerando nada, nenhum valor a mais, nenhuma diferença a mais em relação aos teus concorrentes. Está na mesma situação que os outros. Vantagem competitiva temporária é quando você tem uma vantagem, mas por pouco tempo. Por pouquíssimo tempo. Então, um objeto, um recurso, quando ele é verificado que ele tem valor e ele é raro, mas se ele não for for difícil de imitar, quer dizer, qualquer momento pode aparecer por um concorrente, um substituto, algo equiparado, e a organização não tem condições O gás, de... você precisa dar um exemplo? Como? Qual produto que você falou? Qual recurso? O gás pode ser considerado um exemplo nesse caso. Eu não entendi. Ficou ruim, ficou cortando. O gás pode ser considerado um exemplo de um recurso que é bom para a empresa, mas de repente pode acabar? Tudo que é digitar, porque eu não consegui entender mesmo. Desculpa, não deu para entender. Professor, por exemplo, é um recurso, mas ele pode ser uma desvantagem dela. Eu não entendi qual foi o recurso. É porque está cortando. Na hora que tu fala o recurso, corta. Pá. Aí não dá para entender qual é o recurso que você falou. Tá. Vantagem competitiva temporária, quer dizer, tem pouquíssimo tempo, pode ser superado já por concorrente seu. Aqui, na empresa, pode ter todos os recursos melhores do mundo, mas se não souber usar, é uma vantagem competitiva que não vai ser usada. Tá? Não vai ser útil, não será útil. E o que se deve buscar são essas competências essenciais aqui, que gera vantagem competitiva sustentável. O que é vantagem competitiva sustentável? É uma vantagem competitiva de longo prazo. Permanecer por um bom tempo em relação aos seus concorrentes. E quando é que eu tenho uma vantagem competitiva sustentável? Quando eu tenho um recurso, ou vários recursos, ou capacidades que são valiosos, são raros, são difíceis de imitar
e a organização consegue trabalhar eles, sabe usar esses recursos. Aí eu vou ter vantagem competitiva sustentável. E é o que vai se buscar aquela empresa sempre. Uma forma de competir com os outros, uma forma de superar os outros. Tem que buscar um recurso, tem que buscar uma capacidade que seja melhor que os dos seus concorrentes para gerar alguma vantagem para a empresa. Porque senão você vai estar nessas outras condições aqui. Tem sempre que buscar estar em vantagem em relação aos seus concorrentes. Isso é competitividade. Vamos lá. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Até aquilo que nós vimos. Finalizando, então. Olha só. O que a gente está buscando aqui? Competitividade. E a gente viu aqui, para ser competitivo no mercado, o gestor, o profissional de administração, para ser competitivo no mercado, ele tem que ser hábil. Sim, uma empresa que tem boa capacidade de explorar um gás. Pode ser uma competitividade em relação às outras empresas, o gás. Certo, capacidade de explorar o gás, mas aí ele vai ver se o processo dele gera vantagem competitiva ou o gás dele é um recurso que gera capacidade, que gera vantagem competitiva, ou o produto gás, o recurso gás, ou o processo que ele utiliza, ou as capacidades que ele tem da manipulação do gás, no desenvolvimento das atividades com gás, se gera vantagem competitiva, se é valioso, se é raro, se é ilimitável e se a empresa trabalha bem esses recursos. Aí gera vantagem competitiva. Na competitividade, finalizando, na competitividade, o gestor ele precisa ser eficiente e eficaz para poder gerar vantagem, para poder buscar saber trabalhar com os recursos, com as capacidades, tomar o melhor processo decisório, ser criativo, inovar constantemente para manter a empresa competitiva, para mantê-la competitiva. O gestor precisa ter todas as habilidades, ter todas as competências, saber usar todas as ferramentas, todos os recursos, todas as capacidades da empresa. É importante que ele tenha essas competências para isso, que ele tenha essas capacidades para isso. Vocês entenderam? Não esquecendo o conhecimento também, que é fundamental. Deu para entender direitinho, gente? E aí? Me digam. Dê o feedback de vocês aí. Tá bacana. Como é que foi a aula aí? O conteúdo, como é que tá? Deu para entender direitinho? Sim, professor, deu para entender. Fico muito feliz de saber que vocês estão entendendo, gente. Eu preciso que vocês realmente compreendam, entendam, aprendam. Essa é a mecânica que nós estamos tendo agora para a gente embutir essas informações, esse conhecimento em vocês. Então, o feedback de vocês é fundamental. Muito obrigado, Antônio. Obrigado pelo feedback. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. Esse material ele vai estar em vídeo, vai estar no YouTube. Eu vou postar o link do YouTube para vocês. O material em PDF vai estar lá no grupo e vai estar no AVA também. Tá? Eu quero lembrar vocês o seguinte: lembre seus colegas dos prazos das atividades. Tem gente que ainda não postou a atividade avaliativa até o dia 30, não pode esquecer, já está bem aí. E logo em seguida a gente já vai ter um prazo menor para desenvolver as próximas atividades, a atividade avaliativa do segundo bimestre. Então não percam prazos, fechem direitinho os seus materiais, tá? Para não ter problema. E alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre isso? Sobre prazo, atividade, não? Tudo
certinho, nenhuma dúvida? Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu quero encerrar com vocês aqui. Deixa eu ver se tem no chat alguma dúvida aqui. Ah, ótimo. Obrigado, Antônio. Gente, mandem e postem suas atividades dentro do prazo. Não deixe para o último dia, não, tá? Porque pode dar problema no sistema. Normalmente dá O problema no dever é último minha, dia. professor. Foi hoje, pela manhã. Ótimo, muito bom. Olha, e outra coisa. Eu sempre faça um print da tela lá de envio, porque muitas vezes o sistema, ele naquela hora que você pensa que postou, e ele dá um tilt lá e não aparece para o professor. Mas aí você prova isso com o print no momento que você enviou o material, tá? Então, use e façam sempre o print, porque o sistema pode dar um problema. Muito bom, é isso mesmo, Antônio, é isso mesmo. No mais, desejar a vocês uma ótima semana, uma ótima noite, uma ótima semana, e Deus abençoe, livre de toda essa enfermidade, Boa desse noite, mal, professor. e que a gente possa se encontrar tudo logo presencialmente. Enquanto isso, a gente vai ter um novo encontro para finalizar a última parte do material ainda, viu? A gente vai ter um novo live, uma nova live para finalizar a última parte do conteúdo. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação, pela contribuição e até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite, autoridade. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Obrigado.